O que acontece quando uma mãe viúva abandona o medo e simula um crime para salvar um fugitivo? O coronel vem com a promessa de fogo, mas a verdadeira ameaça jaz na luz da lanterna que guia a caçada. O vento chicoteava a barracão de Inês, um casulo de barro e palha que tremia na borda da fazenda Alegria, perto das extensões do Pantanal. Aos 29 anos, viúva e mãe de 3 filhos, ela tinha sido expulsa da casa dos parentes do marido com a frieza de quem varre poeira, apenas 3 meses após a febre tê-lo levado. Naquela noite de 1845, a chuva caía em torrentes, transformando a estrada de terra num rio de lama fria que lambia os alicerces frágeis da choupana. Inês tentava acalmar Estela, de 7 anos, e Duda, de 5, que choravam abraçadas, enquanto o caçula, Pipo, de 2, dormia inquieto sob uma manta de algodão úmida. O cheiro de barro molhado e de roupa enxaguada pairava pesado, prometendo mais um amanhecer de miséria. Inês estava sentada diante da velha máquina de costura que herdara, sua única ferramenta de subsistência. O plano era costurar, mas a luz do lampião de azeite mal vencia a escuridão, e o barulho da chuva contra o telhado de palha era um tambor incessante que tornava impossível a concentração. Ela tocou instintivamente o pequeno patuá de cobre pendurado ao seu pescoço, o último presente de seu falecido marido, um objeto gasto que lhe trazia uma falsa sensação de segurança. A corrente estava fria contra a pele, um lembrete gélido da sua solidão. O risco de estar ali, naquele pedaço de terra esquecido na vastidão do Império Brasileiro, pesava mais que a caridade que sempre lhe fora ensinada. No auge da tempestade, quando o uivo do vento parecia arrancar as paredes da barracão, um ruído distinto cortou o som da água. Um som abáfluo e rasgante que não pertencia à natureza. Era algo peludo caindo na lama, seguido de um gemido baixo. Inês congelou, a mão pairando sobre a agulha. Seus vizinhos mais próximos eram supersticiosos e distantes, pessoas que mal a toleravam por ser forasteira. O medo era um gosto amargo e metálico na boca. Aquele som não era de bicho, era de homem, e ela soube, num relance, que a verdadeira tempestade estava prestes a entrar. Com o coração martelando contra as costelas, Inês deslizou para a porta. Os olhos das crianças a observavam na penumbra, mudos de apreensão. Ela destrancou a porta lentamente, a madeira rangendo como um osso quebrado. O ar frio e úmido invadiu o cômodo, trazendo consigo, além do aroma da chuva, o forte e distinto cheiro de sangue fresco e terra. Caído na soleira, na poça lamacenta, estava um homem grande. Ele tinha a pele escura e estava vestido com farrapos que mal cobriam as feridas abertas, e seu ombro sangrava profusamente. Era Matias, um escravo fugitivo, recém-saído das terras do coronel Ramiro de Alencar, o homem mais poderoso e cruel da região. Ele mal tinha forças para erguer a cabeça e olhá-la. O dilema moral a atingiu com a força de um raio. Escondê-lo era trair a lei do império, era desafiar a autoridade do coronel, que prometera uma recompensa alta e a fogueira para quem abrigasse seus bens. Mas deixá-lo ali significava a morte certa na lama e no frio. A imagem de seus filhos, Estela, Duda e Pipo, cintilou em sua mente. O coronel não teria piedade deles se descobrisse. Matias tossiu.
um som seco e gutural, e o medo de Inês transformou-se em um impulso primitivo, irracional. Ela não podia vê-lo morrer. Sem hesitar, Inês o agarrou pelas aguilhas. O corpo de Matias era pesou e flácido, e o esforço para arrastá-lo para dentro fez seus músculos protestarem. Ela o empurrou para o canto mais escuro da barracão, atrás do tear vertical, onde as lonas de sarja a meio tecer podiam servir de disfarce improvisado. Ela rasgou um pedaço de linho de um lençol velho, ajoelhou-se e pressionou o tecido contra a ferida do ombro. Silêncio! Ela sussurrou em português, a voz rouca. Pelos santos, se você fizer um barulho, estamos mortos. Enquanto Matias, ofegante, tentava se acomodar, ele notou o brilho fraco no pescoço de Inês, o patuá de cobre. Era um símbolo comum, mas havia algo na maneira como ela o segurava que o fez desviar o olhar do tecido ensanguentado. Em seu rosto pálido e cansado, Matias viu não apenas a bondade, mas uma determinação pétrea, a mesma que ele supôs ter sido quebrada em sua própria alma há muito tempo. Ele não respondeu, apenas acenou com a cabeça. Para abafar o medo crescente e o som de sua respiração pesada, Inês voltou para as crianças e começou a cantar, uma velha cantiga da chuva que sua própria mãe lhe ensinara. A melodia era suave e repetitiva, falando de terra sedenta e rios cheios, um plantio de paz em meio ao caos. Sla e Duda, embaladas pelo ritmo familiar e pelo calor do corpo de Inês, logo adormeceram. A barracão ficou mais silenciosa, apenas o gotejar da chuva e o farfalhar das lonas no canto que escondiam o homem ferido. A noite parecia durar uma eternidade, cheia de tensões não ditas. O cheiro de barro molhado e de lenha queimada misturava-se agora com o odor ferroso do sangue de Matias. O sono de Inês era leve e interrompido. A cada rajada de vento, ela esperava o grito ou a batida na porta. Finalmente, as primeiras luzes da manhã espreitaram pelas frestas. A chuva cessou, deixando a paisagem banhada num silêncio profundo. E Inês levantou-se para checar Matias. A gás improvisada estava saturada, mas o sangramento havia diminuído. A estrada de terra, agora um mar de lama seca, refletia o sol fraco. Inês estava preparando um café ralo para as crianças, quando Estela, apontando pela pequena abertura da janela, sussurrou com a inocência cruel que só uma criança tem. Mamãe, um homem a cavalo. O coração de Inês deu um salto desesperado. A figura no horizonte, alta e imponente mesmo à distância, vestindo o casaco de casimira escura que só um homem de autoridade usaria, dirigia-se diretamente para a barracão. Ela soube, no instante em que o cavalo parou, que a tempestade lá fora não tinha sido a verdadeira ameaça. O coronel Ramiro de Alencar era a figura imponente, um gigante de voz trovejante e bigode farto, montado num cavalo tordilho que parecia impaciente na lama. O som seco e pesado dos cascos do cavalo contra o solo úmido, agora endurecendo sob o sol da manhã, era o prenúncio da desgraça. Inês apressou as crianças para trás do tear e tapou a boca de Pipo, que estava prestes a tagarelar. O olhar de Matias, escondido no canto, era de aviso mudo. Ele compreendia o perigo. O coronel desceu do animal com um movimento ágil a bota de couro escuro, afundando ligeiramente na lama. — Dona Inês, não é mesmo? A voz do coronel era grave e untuosa, uma cortesia que mal disfarçava a ameaça. Passo em minhas terras e vejo este barraco onde a caridade dos meus vizinhos
a permitiu ficar. Uma viúva com 3 bocas deve ser difícil. O cheiro de tabaco e couro velho que emanava dele parecia sufocar o ar já pesado. Inês cruzou as mãos na frente do avental, tentando parecer apenas uma mulher cansada e humilde. Coronel, agradeço a bondade. Trabalho duro para manter a costura. Estive acordado a noite toda com o temporal, costurando. Ela apontou para a máquina, uma mentira inofensiva para justificar o cansaço. Ramiro não se moveu, apenas inclinou a cabeça, os olhos pequenos e perscrutadores varrendo a fachada do barraco. Ele não estava interessado em tecidos. Acontece que um dos meus bens, um negro chamado Matias, fugiu ontem durante a tempestade. E eu sei que a tempestade empurra os ratos para onde há abrigo. Dizem que ele é um homem ruim. Fugiu com um ferimento sério. Viu algo incomum na estrada lamacenta? A menção do nome fez o corpo de Inês gelar. Ela sentiu o patuá de cobre em seu pescoço, o metal frio esmagando a delicada pele. Era uma pequena âncora, um lembrete do juramento de cuidado que fizera ao marido. Manter a calma era a única coisa que podia salvar a todos. Vi apenas o vento, coronel. O vento e a chuva. Meu telhado quase voou. Passei a noite inteira vigiando o fogo para que não se apagasse. E as crianças não me deixaram dormir. Ela fez questão de que Ramiro ouvisse o choro abafto de Pipo. Uma prova de sua noite agitada. O coronel deu um passo à frente, aproximando-se da porta. O olhar dele pousou no canto, onde o tear se erguia, bloqueando a visão de Matias. A sombra do coronel cobriu Inês. Ele está olhando exatamente para lá, pensou ela, o pânico apertando sua garganta como um laço. Se alguém estiver abrigando meu bem, e eu descobrir, dona Inês, não serei caridoso. Eu queimo a casa e mando a família para a prisão do vilarejo. Meus vizinhos aqui são muito atentos e muito supersticiosos. Qualquer um que ajude um escravo fugitivo é visto como um demônio, um atrator de desgraças para a colheita e para o gado. O fogo purifica-me. Sua voz diminuiu para um sussurro que era mais ameaçador do que um grito. O coronel pigarreou e o som seco ecoou no silêncio da manhã. Inês sentiu o peso da ameaça. Seus vizinhos, a família Duarte, já a olhavam com desconfiança por ser forasteira. A palavra demônio era o veneno que Ramiro plantava. Ela não podia arriscar que as crianças fossem vistas como filhas de uma bruxa. Eu não teria essa desgraça em minha porta, coronel. Inês respondeu, com a voz baixa e firme, mantendo o contato visual, forçando uma pose de submissão cansada. Eu tenho meus filhos, tenho o que perder. Peço a Deus que o senhor encontre o fugitivo e que eu não tenha problemas. Ramiro estreitou os olhos. Ele hesitou. Ele farejou o ar. O cheiro ferroso e sutil do sangue de Matias, que Inês tentara abafar com o aroma fraco do café, parecia ter captado a atenção do coronel. Ele moveu um pé como se fosse entrar. O que é este cheiro estranho, dona Inês? Não é só café e umidade. Inês agiu por puro instinto, uma manobra desesperada. Ela pegou um pedaço de carne seca que estava sendo preparada para o almoço e o jogou perto dos pés do coronel, bem na lama. Ah, desculpe, coronel. Tivemos um porco selvagem na estrada esta manhã. Acho que ele atacou meu pequeno estoque de carne que estava curando ali fora.
Ela o olhou diretamente, piscando os olhos apenas uma vez. O coronel Ramiro olhou para a carne na lama, soltou um riso seco de escárnio. Porcos e ratos estão por toda parte, dona Inês. Se você souber de algo, lembre-se da minha promessa. Ele montou no cavalo com a mesma facilidade, e o som lento e cadenciado dos cascos se perdeu na estrada enlameada, indo na direção do pântano. Inês esperou até que a silhueta do cavaleiro desaparecesse completamente na neblina matinal antes de desabar no chão. Suas pernas fraquejaram com o alívio e o terror. Ela mal tinha ar para respirar. Matias estava-se a salvo, por enquanto. Mas o coronel sabia onde ela morava, e agora ela carregava um segredo que pesava mais que o mundo. Ela tocou o patuá novamente, não por conforto, mas por um entendimento sombrio. Ela tinha apenas adiado a fogueira, e não a evitado. O que ela faria agora para esconder um homem ferido, que precisava de comida e remédios, dos olhos atentos dos vizinhos supersticiosos? O alívio era um luxo que Inês não podia se permitir. Assim que o som dos quecos de Ramiro sumiu, ela rastejou até Matias, que estava pálido e suado. O ferimento no ombro, maltratado pelo esforço de mantê-lo quieto e pela tensão da visita do coronel, voltara a sangrar. O cheiro adociquedo e enjoativo de infecção já se misturava ao cheiro de barro. Você precisa de ajuda de verdade, Inês sussurrou, afastando as lonas. Não posso curar isso com água e rezas. Matias apertou os dentes. Ele não havia falado uma palavra desde que entrara, comunicando-se apenas com a intensidade do seu olhar. Agora ele sussurrou, a voz áspera como areia. Não chame ninguém. Prefiro morrer aqui do que ser levado de volta. Ele tossiu, um som gutural que parecia rasgar seu peito. Inês sabia que ele não estava blefando. A vida de Matias valia menos para o coronel do que o custo de uma bala. Mas, se ele morresse em seu barraco, o corpo seria a prova que Ramiro precisava para cumprir sua ameaça de fogo e desgraça. Ela precisava de medicamentos, e apenas a velha benzedeira do vilarejo, a mãe Cotinha, tinha os ungüentos certos. O problema era que Cotinha morava perto dos Duarte, e os Duarte, sempre bisbilhoteiros, eram os vizinhos mais supersticiosos e os informantes mais prováveis do coronel. Ela pegou a navalha do marido e um pedaço de pano limpo. Vou limpar isso, ela disse, e Matias apenas apertou os olhos. A dor da limpeza da ferida era lancinante. Ele mordeu o lábio para não gritar. Inês viu o brilho do metal nos olhos dele, o reflexo do mesmo sofrimento que sentira ao ser expulsa. Ela não era uma enfermeira, mas era uma mãe, e cuidava com uma determinação feroz. O desafio agora era a comida e o risco diário. As crianças já sentiam a diferença. Por que o tio Matias não come com a gente, mamãe? Estela perguntou na hora do almoço, olhando para o canto escuro. Ele está doente, filha. Precisa descansar. Inês respondeu, o coração em frangalhos pela mentira. Duda, a mais perspicaz, olhou para o tear e depois para Inês, mas não perguntou nada. Apenas abraçou o patuá de cobre que a mãe deixara sobre a mesa. Naquela tarde, Inês teve que sair para entregar um lote de camisas de linho para o comerciante na Vila do Pau d'Arco, a única fonte de renda que possuía. O sol estava forte e o calor seco da estrada de terra
subia em ondas, misturando-se ao cheiro de poeira levantada por sua carroça. Ela amarrou o cavalo perto da venda e entrou, carregando o embrulho de camisas. Lá dentro, o comerciante, um homem gordo chamado Senhor Teixeira, estava discutindo com outro fazendeiro sobre o preço do café. A conversa parou abruptamente quando Inês entrou. Ela sentiu os olhares, pêssimos e cheios de fofoca, fixos nela. "Ah, Inês!" disse Teixeira com um sorriso forçado. "Trouxe os tecidos? O coronel Ramiro estava aqui mais cedo, perguntando sobre você. Ele mencionou que tem uma viúva nova e isolada na borda de suas terras. Está tudo bem por lá?" Inês sentiu o sangue gelar. O coronel estava plantando rumores. "Tudo em paz, senhor Teixeira. Apenas o medo que a gente sente das cobras e do mato", ela respondeu, tentando parecer indiferente. Nesse momento, Dona Flora, a esposa do vizinho Duarte, entrou na venda. Ela era uma mulher baixa, com olhos de coruja, e seu olhar fixou-se imediatamente em Inês. O som de seus chinelos arrastando-se pelo chão de madeira parecia anunciar a chegada da maledicência. "Ouvi dizer que o coronel perdeu um escravo valioso, fugiu ferido." Flora começou, a voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "E ouvi dizer que o fugitivo foi visto rastejando pela estrada na mesma noite em que a viúva chegou lá." Ela deu um sorriso cínico. "Sabe-se que alguns desses escravos carregam a magia negra da África e usam-na para se esconder. É perigoso dar abrigo a tais coisas. Atrai o mal olhado para toda a vizinhança. O coronel prometeu fogo." O coração de Inês acelerou. Era a escalada da ameaça. Ramiro usara os vizinhos supersticiosos como seus olhos e armas. Ela tinha que reagir ou o boato se tornaria prova. Ela olhou diretamente para Flora. "Eu sou uma mãe com 3 filhos, Dona Flora." Inês respondeu, sua voz firme apesar do terror. "Eu tenho medo do coronel, sim, mas eu temo mais a fome. Se eu abrigasse um fugitivo, como pagaria o seu preço? Eu estaria na prisão e meus filhos na rua." Ela não podia revelar a verdade, mas podia usar a lógica do vilarejo, a pobreza. Ninguém em sã consciência arriscaria o pouco que tinha. A tática funcionou. Dona Flora hesitou, pois a possibilidade de perder o pouco que se tinha era um argumento de peso no sertão. Mas enquanto Inês voltava para a carroça, ela notou que Flora estava sussurrando furiosamente para Teixeira. Inês soube. O nó estava apertando. Matias ainda estava vivo, mas a casa de Inês já estava marcada e a fogueira prometida. De volta ao casebre, Inês encontrou Matias pior. A febre o atingira com força e ele tremia sob o cobertor fino, apesar do calor abafado da tarde. Seus lábios estavam secos e rachados e ele falava incoerências em uma língua que Inês não compreendia, provavelmente de sua terra natal, um dialeto africano cheio de sons guturais e rápidos. A ferida estava inflamada, quente ao toque, exalando um odor fido que nem a ventilação precária da barracão conseguia dissipar. Era uma corrida contra o tempo. Inês tomou a decisão. Ela iria à mãe Cotinha. Mas não podia ir diretamente, não com os olhos de Dona Flora em toda a vizinhança. Ela esperaria até o anoitecer. Para disfarçar a febre de Matias, ela o cobriu com mais trapos
e deixou a panela de cozinhar no fogo baixo para que o cheiro forte de guisado de feijão preenchesse o barraco, mascarando o odor da infecção. As crianças, sentindo a tensão e o silêncio atípico da mãe, mantinham-se quietas, brincando perto do tear, sem ousar olhar para o canto escuro. Quando a noite caiu, Inês beijou as testas de Estela e Duda. Não abram a porta para ninguém, não importa o que ouçam, ela instruiu. Ela vestiu seu xale mais escuro e escondeu o pouco dinheiro que tinha na saia, pegando o patuá de cobre e segurando-o firmemente, buscando uma coragem que não sentia. O caminho para a casa de mãe Cotinha, perto da propriedade dos Duarte, era longo e tortuoso. A escuridão era quase total. Apenas o som dos grilos e o cheiro doce de capim molhado preenchiam a noite. Ela manteve-se na beira da estrada de terra, evitando a luz do lampião, que filtrava da casa dos Duarte, onde a família estava reunida. Ela bateu levemente na porta de Cotinha. A velha benzedeira, magra e enrugada como um fruto seco, abriu a porta. Seus olhos, perspicazes na penumbra, imediatamente notaram a urgência e o medo no rosto de Inês. "Você cheira a problemas, minha filha", disse Cotinha, puxando-a para dentro da choupana, cujo interior fedia a ervas fortes e fumaça de incenso. Inês, sem rodeios, narrou o que acontecera, omitindo apenas o nome de Matias e descrevendo-o como um viajante ferido que ela encontrou. Cotinha a ouviu em silêncio, balançando a cabeça. "Não minta para mim, criança. Sei que é um fugitivo do coronel. Ninguém mais tem feridas tão profundas de chicote e de bala." Cotinha suspirou, pegando uma tigela de barro e misturando um unguento grosso e pegajoso. "Este homem é um risco de morte para você e seus filhos. O coronel não brinca com fogo, ele o acende. Ele vai morrer sem este unguento, mãe Cotinha. Eu não posso deixar que isso aconteça em minha porta." Cotinha olhou fixamente para Inês. "Seu marido me falava de você. Dizia que você tinha a teimosia das serras. Leve, use 3 vezes ao dia e não toque no ferimento com as mãos nuas. O preço disto é o triplo, porque meu pescoço está em risco e o de minha neta está em risco se o coronel souber que estou ajudando um escravo fugitivo. E se ele descobrir, o feitiço volta para mim." Inês pagou o preço salgado, sentindo o peso da responsabilidade aumentar. Quando estava prestes a sair, um ruído repentino a congelou. O som de passos rápidos vindo da estrada, acompanhado de vozes abafadas. "Os Duarte", Cotinha sussurrou, empurrando Inês para dentro de um armário escuro, onde o cheiro de raízes secas e terras era forte. "Eles estão vindo com suas fofocas e superstições." A porta da choupana de Cotinha se abriu com um solavanco. Dona Flora e seu marido, Pedro Duarte, entraram sem pedir licença. "Cotinha, vimos a viúva sair apressada para cá", disse Pedro, a voz rouca e suspeita. "O que ela queria? O coronel prometeu a fogueira se soubermos que ela esconde algo. Ela veio me pedir um remédio para a tosse de Pipo, a tosse de criança, que mal tem força para chorar", respondeu Cotinha com uma calma impressionante. "Eu não me meto nos assuntos do coronel, nem nos negócios de almas." Flora, no entanto, era mais desconfiada. Ela olhou em volta e seu olhar pousou no armário onde Inês estava escondida. "O cheiro é um cheiro estranho aqui. Não é só as ervas, é a doença de um homem." Inês, encolhida no escuro, agarrou o patuá com tanta força
que ele cravou na sua pele. Ela sabia que, se os Duarte abrissem aquele armário, ela perderia tudo: sua reputação, seus filhos e, possivelmente, sua vida. O suor frio escorria pelo seu pescoço. Eles estavam a um palmo da descoberta, e o tempo parecia ter parado. Cotinha interveio com um sorriso bondoso e ardiloso, apoiando-se pesadamente na mesa. O cheiro que sentem, Dona Flora, é o meu. É o cheiro do velho corpo que se recusa a morrer. Tenho estado a fazer um caldo de galinha com alho e gengibre para mim, para espantar a febre que me persegue. É forte, sim, mais forte do que a fofoca. O cheiro do caldo, fervendo numa panela ao lado, era de fato penetrante e picante. Pedro Duarte hesitou, mas Flora permaneceu cética. Ela avançou um passo em direção ao armário. Inês sentiu o calor do corpo de Flora através da porta de madeira fina. Ela prendeu a respiração. O silêncio em seus ouvidos era mais alto do que qualquer som. Em um ato rápido e desesperado, Cotinha deixou cair a tigela de barro com o unguento recém-misturado. O som de cerâmica partindo-se no chão de terra e o líquido espesso a espalhar-se foi estrondoso. "Ai, meu Deus!" Cotinha exclamou, a voz cheia de dor e frustração. "Meu melhor unguento, 3 dias de trabalho perdidos." Ela se curvou com dificuldade, fingindo dor na coluna. A distração funcionou. Flora, apesar de fofoqueira, era pragmática. O preço das ervas era alto. Ela desviou o olhar do armário e concentrou-se nos fragmentos. "Que pena, Cotinha, mas se foi para a viúva, não deveria ser um problema seu. O coronel não vai gostar se ela estiver aprontando." Pedro, impaciente, puxou a esposa. "Deixa a Cotinha cuidar do dela. Vamos, Flora. Se o fugitivo não está aqui, precisamos procurar no mato." Finalmente, Inês ouviu o som dos passos a afastarem-se e o portão a ranger. Ela emergiu do armário, pálida e coberta de suor frio. "Obrigada, Cotinha. Você salvou minha vida e a dele." "Eu não salvei ninguém, minha filha. Apenas comprei tempo." A benzedeira respondeu, os olhos cansados. "Vá, use o remédio e quando ele estiver forte o suficiente, ele tem que ir. Se ele for encontrado em sua casa, o coronel irá queimar você primeiro, e depois ele vai queimar esta velha aqui." Inês correu de volta para seu barraco, a adrenalina ainda pulsando em suas veias. Ela aplicou o unguento em Matias, sentindo o calor e o cheiro de ervas esmagadas sob seus dedos. Ele gemeu, mas a febre parecia diminuir um pouco. Nos dias que se seguiram, a vida de Inês transformou-se numa rotina de vigilância e risco. Ela costurava freneticamente, tentando manter uma aparência de normalidade para os vizinhos e, principalmente, para o coronel. Ela continuava a usar o patuá de cobre como um talismã contra o medo, mas ele parecia pesar mais a cada dia. Matias, alimentado com caldos e com o unguento de Cotinha, começou a melhorar lentamente. Ele ainda estava fraco, mas a febre havia desaparecido. Certa manhã, ele finalmente quebrou o silêncio, falando em um português hesitante e arrastado. "Eu te devo a vida, Inês." Ele olhou para ela, o olhar agora mais claro e agradecido. "Não há como eu pagar." "Você não me deve nada, Matias. Apenas precisa ir embora quando puder." Ela respondeu, sentindo um nó na garganta.
Eu serei um perigo constante. Eu sei. Ele observou as crianças brincando com gravetos no chão de terra batida. Pipo, o caçula, parou perto do esconderijo e acenou para ele, sem medo. Matias sorriu pela primeira vez, um sorriso triste e fugaz. A ameaça externa, entretanto, não recuava. 3 dias depois, no final da tarde, enquanto Inês preparava um feijão ralo, ela viu a sombra de um homem na estrada. Não era o coronel, mas sim seu capataz, um homem baixo e brutal chamado Juca. Juca parou em frente ao barraco e não saiu de seu cavalo. O barulho de metal da fivela da sela, chicoteado pelo vento seco, era irritante. Dona Inês, Juca vociferou. O coronel me mandou dizer que ele sabe que alguém na estrada de Alegria está abrigando um fugitivo. E ele está vindo pessoalmente amanhã, com a guarda para uma inspeção completa. Ele disse que, se não encontrar nada, a senhora está a salvo. Se encontrar, ele vai tirar suas crianças e queimá-la viva na frente de todos os vizinhos. E se ele descobrir que você está sozinha, ele vai pensar que a senhora o ajudou a fugir mais longe. Sua escolha. O ar pareceu rarefeito. Inês ficou imóvel, a faca na mão, a água fervendo e a vida de seus filhos subitamente pendurada por um fio. O ultimato do coronel era claro. Matias tinha que sair naquela noite, ou ela perderia tudo. E se Matias fosse pego sozinho na estrada? O coronel saberia que ela o tinha ajudado a fugir, e o resultado seria o mesmo. Matias, que escutara tudo do seu esconderijo, levantou-se, apoiando-se no tiar, o olhar fixo e determinado. Mas agora, o dilema era duplo. A sua fuga tinha que ser vista, mas não podia ser alcançada. Juca partiu com um sorriso sádico, o eco metálico da fivela do seu cavalo desaparecendo rapidamente. Inês fechou a porta, as mãos tremendo tanto que a faca escorregou e caiu no chão de terra batida com um som abafado. Ela olhou para as crianças, que estavam confusas com o pânico repentino da mãe. Estela a encarava, os olhos de corça cheios de perguntas silenciosas. Matias saiu de trás do tear. Ele estava mais forte, mas a ferida ainda o incomodava. Ele não estava blefando, disse ele, a voz baixa. Eu sou um problema. Eu vou embora, agora. Não, Matias, não assim. Inês esfregou o patuá de cobre com tanta força que sentiu a aresta do metal na pele. Ela pensou rapidamente no que Juca dissera. Se ele descobrir que você está sozinha. O coronel precisava de uma história para justificar sua busca. E, mais importante, precisava justificar a falha em encontrar o fugitivo. Se Matias sumisse no meio da noite sem rastros, Inês seria a única culpada por ter facilitado a fuga. Você tem que ir, mas tem que parecer que está fugindo agora de mim. Inês murmurou, olhando para a velha carroça do marido, encostada ao lado do barraco. Ela precisava de um plano audacioso, uma distração que o coronel e seus vizinhos supersticiosos pudessem entender. A noite avançou, escura e sem lua. Inês esperou as crianças dormirem profundamente. O cheiro adocicdo e denso do orvalho começou a subir da terra. Ela pegou a ferramenta mais importante de seu marido, a velha lanterna de querosene que ficava guardada no alto, e acendeu-a. A chama bruxuleante iluminou o interior do barraco. Matias, ela sussurrou. Você vai pegar a carroça.
Não tente usá-la. Você vai simplesmente arrastá-la pela estrada na direção do pântano. Deixe os rastros de rodas fundos na lama que a chuva deixou. E mais importante, deixe a lanterna visível como uma luz de guia. Matias olhou para ela confuso. Carroça? Para que os rastros, se vou a pé? O coronel não vai acreditar que um fugitivo ferido agiria sozinho. Ele vai querer provar que você foi levado. E os vizinhos, eles vão ver a luz. Inês explicou, a voz baixa e tensa. Eles vão pensar que você roubou minha carroça e fugiu na calada da noite. E que a luz era um sinal de desespero e que eu tentei impedi-lo. Eles vão ligar essa luz ao mau presságio que eles já creem que você traz. O plano era perigoso. Se Matias fosse pego com a carroça, seria acusado de roubo e Inês seria incriminada por encobrir o roubo e a fuga. Mas a alternativa era a fogueira e a perda dos filhos. Matias, embora fraco, era determinado. Ele vestiu os farrapos, apertou a ferida e olhou para Inês. O que vai te salvar se eu for pego com a carroça? Eu vou dizer que você me bateu e fugiu. Eu vou chorar. Vou mostrar a ele que a carroça foi roubada, não doada. A sua fuga deve ser um ato de violência contra mim. É a única história que o coronel e a lei aceitam. Ela sentiu um calafrio ao pronunciar as palavras, mas sabia que era a única maneira. Matias apenas acenou. Que os deuses me perdoem por te ferir, mesmo com uma mentira. Ele pegou a lanterna acesa, pegou as rédeas da carroça e saiu na escuridão, arrastando o peso da madeira pela lama úmida. O som arrastou das rodas na estrada de terra. Era um ruído ensurdecedor no silêncio da noite, uma trilha clara deixada no barro. Inês esperou o tempo que achou suficiente para os rastros ficarem bem marcados. Em seguida, ela pegou um pedaço de madeira do telhado, rasgou o próprio vestido na altura do ombro e começou a chorar, um lamento forçado que se tornou rapidamente um choro real e desesperado, a dor do medo real misturando-se à encenação. Ela saiu correndo para a estrada, parando exatamente onde os rastros da carroça começavam a sumir em direção ao pântano. Ela gritou, um grito estridente de terror e raiva, alto o suficiente para ser ouvido na distância. Ela tinha que alertar os Duarte. Poucos minutos depois, a porta dos Duarte se abriu. O som de passos apressados e agitados na noite chegou aos ouvidos de Inês. Pedro Duarte saiu correndo, segurando um rifle. — O que houve, viúva? Inês desabou na lama, o rosto manchado de lágrimas. — O fugitivo! Ele estava se escondendo! Ele roubou minha carroça! Ele me bateu e fugiu para o pântano! Ele levou a lanterna! Eu o vi se afastando! Eu vi aquela luz no escuro! Ela apontou para o ponto distante, onde a pequena luz laranja da lanterna de Matias tremia. Seguindo os rastros claros e inconfundíveis, ela tinha plantado a cena perfeitamente. O coronel encontraria os rastros de um roubo violento, não de uma cumplicidade. Mas agora o verdadeiro perigo estava na perseguição que se seguiria e no fato de que Matias estava seguindo uma rota que o coronel esperava. A luz era um farol para a caçada. E se ele não fosse rápido o suficiente para se esconder antes do amanhecer, a escolha de Inês seria a condenação dele.